Olá, Deus abençoe, como vai? Como tem passado, não é? Nosso programa tem o objetivo de ajudar a cada pessoa que está buscando uma saída aqui dessa terra a estar bem nesse momento tão adverso. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele disse que os últimos dias seriam dias trabalhosos, homens amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, tantas características que, ao meditarmos, nós nos desesperaríamos com a qualidade, o tipo das pessoas que estão vivendo, com a atmosfera ao redor, e isso deixaria as pessoas sem estarem vivendo bem. Mas quando a revelação da palavra nos atinge, nós entendemos que isso não pode nos afetar. E o programa aqui, os nossos vídeos, tem o objetivo de trazer essa revelação da palavra como chaves, escrituras que destrancam para nós um universo de conhecimento bíblico. E aí essas outras coisas que ameaçariam qualquer um, já não são mais ameaça para nós. Por isso é que eu sempre te digo, tudo bem? Esse programa, esses vídeos, quer te fazer estar melhor ainda. Deus abençoe. Vocês que têm nos acompanhado sabem que nós falamos no último programa, viemos falando sobre o ministério de Elias, e no último eu comecei a apresentar o profeta que nós chamamos Irmão Branham, William Marion Branham. Em 1933, quando ele estava batizando as pessoas no Rio Ohio, em Jeffersonville, Indiana, uma tocha de luz desceu do céu e uma voz foi ouvida ali daquela coluna de fogo, dizendo a ele que ele estava sendo enviado ao mundo com uma mensagem para precursar a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas esse não foi o primeiro fato na sua vida que o identifica como um profeta. Então eu queria voltar a anos antes de 1933 para te deixar aqui essa história que foi a que nos convenceu. São detalhes de uma grande história, mas são fatos que nos convencem de que Deus visitou essa terra com um profeta nos nossos dias. Os profetas foram só lá atrás, alguém diria assim, a lei e os profetas duraram até João. Isso é escriturístico, isso é bíblico. Mas é escriturístico também que Paulo foi um profeta, que Ágabo foi profeta. A lei e os profetas da lei para os judeus duraram até João. O último profeta para os judeus foi João. Mas e para nós, gentios? Jesus não era o profeta da Galileia? Profeta dos profetas? Paulo não profetizou? Pedro não profetizou? O que eu acabei de citar era Paulo profetizando sobre os últimos dias. O apóstolo Pedro. Houve lá Ágabo, que também profetizou. E as escrituras que nós já tomamos aqui nos nossos vídeos nos provam a necessidade de um profeta antes do grande e terrível dia do Senhor, de acordo com Malaquias, capítulo 4, verso 5. Deus enviaria Elias antes desse grande e terrível dia do Senhor. E como é que Elias é identificado? Pelo nome dele, registro de cartório? Não, pelas características, porque quem volta não é Elias a pessoa, é o ministério desse Elias, que ele esteve em Eliseu, porção dobrada, em João. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 17 que João era Elias, que havia de vir, mas Jesus faz a promessa que Elias voltaria. Então nós vemos tudo isso. E, como eu disse já, em 1933, houve essa comissão. Mas vamos voltar a 1909, dia 6 de abril de 1909, nasceu esse menino, a quem foi chamado William Marion Branham.
Mas na manhã do seu nascimento, uma coluna de fogo entrou e pairou sobre o berço, a cama onde a criança nasceu. A parteira ficou apavorada com aquela luz. Uma pombinha veio e pousou na janela e se foi essa coluna de fogo. Quando essa criança tinha 2 anos de idade, ele teve uma visão. Ficou agitado, a mãe não sabia o que era, e essas coisas começaram a acontecer na vida daquele menino. Quando esse menino estava um pouquinho maior, ele viu um redemoinho de vento assim em uma árvore, e daquele redemoinho saiu uma voz assim: nunca fumes, nunca bebas, e nem contamine o teu corpo com mulheres, porque quando fores mais velho, eu tenho uma obra para ti. O menino ficou desesperado e correu para casa, falou com a mãe o colocou para deitar porque achou que ele tivesse com febre, tivesse variando, alguma coisa estava acontecendo com aquela criança. Um pouco mais tarde, aquele moço havia arrumado uma namorada e aquela namorada o desafiou como se ele não fosse homem para fumar um cigarro, para beber uma bebida, já que sua família toda bebia. E um dia ele então, desafiado, ele foi fumar. Logo veio outra vez, aquela mesma voz, aquele mesmo redemoinho, e disse: nunca fumes, nunca bebas e nem contamine o teu corpo com mulheres, porque quando fores mais velho, eu tenho uma obra para ti. Então, a vida desse menino, desse jovem rapaz, foi, digamos, recheada de eventos sobrenaturais que ninguém conseguia explicar para o menino, até que ele se converte ao Evangelho. Aos 19 anos ele se converteu ao Evangelho na Igreja Batista e ali ele começou a desejar conhecer a Deus. E orando: Deus, eu quero conhecer. E mesmo lá na Igreja Batista, ele pediu ao seu pastor que o batizasse em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas de onde esse menino tirou isso? Mas ele foi batizado em nome de Jesus Cristo, embora seu próprio pastor não fosse nem cresce. Mas ele queria ser batizado. Então, em 1933, ele já estava pregando e batizando as pessoas em nome de Jesus Cristo, quando essa coluna de fogo. Você lembra que o vídeo passado eu gravei com essa imagem atrás e nós colocamos a imagem ali de uma coluna de fogo sobre a cabeça do profeta? Ela primeiro veio ali no rio e falou com ele, e aquele acontecimento que vocês viram, a foto que nós colocamos aí, ela acontece em 1950 em Houston, no Texas, aonde também o profeta Irmão Branham foi desafiado por um grupo de ministros e um homem disse que iria provar o quanto ele era falso. E ele armou como que fosse um soco e pediu para que um fotógrafo tirasse a foto dele desafiando o profeta ali. Mas, para sua surpresa, ao invés de sair ele com um punho armado para dar um soco no Irmão Branham, saiu uma coluna de fogo sobre a cabeça. E aquilo está ainda em um museu de artes religiosas em Washington, D.C., como sendo o único ser sobrenatural já fotografado. Mas lá em 1933, ele recebe 7 visões e eu quero trazer aqui para vocês. Ele disse assim: o Senhor Jesus falou-me e disse que a vinda do Senhor estava se aproximando. Porém, antes que ele viesse, 7 eventos maiores se tornariam conhecidos. Eu os anotei todos e naquela manhã divulguei a revelação do Senhor. Então vamos. A primeira visão foi que Mussolini invadiria a Etiópia e aquela nação cairia aos seus passos. Essa visão certamente provocou algumas reações e alguns ficaram irritados quando eu a contei e não acreditaram. Porém, aconteceu assim. A segunda visão predisse que um austríaco chamado Adolf Hitler se levantaria como ditador sobre a Alemanha, que ele envolveria o mundo
numa guerra. Também se cumpriu. A terceira visão foi na esfera política mundial, porque mostrou que haveria 3 grandes ismos: fascismo, nazismo e comunismo. Mas que os 2 primeiros seriam absorvidos pelo terceiro, fascismo, e o nazismo realmente foram absorvidos pelo comunismo. A quarta visão mostrou os grandes avanços na ciência que aconteceriam após a Segunda Guerra Mundial. E era encabeçada pela visão de um carro que tinha na parte de cima uma bolha plástica que estava percorrendo belas rodovias, controlado remotamente, de modo que as pessoas pareciam sentadas nesse carro, sem volante, e estavam jogando certo tipo de jogo para que se entretessem. Você sabe que nessa época os carros eram os velhos carrões, todos modelados, e depois vieram os quadradões, mas aqui Deus deu uma visão de um carro já redondo e as pessoas dentro desse carro sem dirigir. Então quer dizer que esses carros autônomos aí já foi dado numa visão lá atrás a um profeta? Em que tempo? 1933. Apenas um resumo, e eu quero que você entre não só no nosso canal, mas entre no site Assim Está Escrito. Nós temos todo esse material colocado ali. As 7 visões de William Branham, nós temos as visitas do anjo, nós temos a história da minha vida, que eu te convido a ler essa mensagem, a história da minha vida, pregada por William Branham, contando todos os detalhes. Nós temos também, creio que nós podemos colocar um link aqui, sobre uma série de 6 livros, O Sobrenatural. Não tem ninguém que leia e que não se encante, que se envolva com esse livro. Eu gostaria que você lesse também, porque isso vai te dar uma visão muito mais ampla dessas coisas que eu estou te mostrando aqui nos nossos pequenos vídeos. A quinta visão tinha a ver com o problema moral da nossa era, concentrando-se principalmente em torno das mulheres. Deus me mostrou que as mulheres começaram a ficar fora do seu lugar com a concessão do direito de voto, depois que elas cortaram o cabelo, o que significava que elas não estavam mais sob a autoridade do homem, mas insistiam em direitos iguais, ou na maioria dos casos, mais que direitos iguais. Ela adotou vestimenta de homens e entrou num estado de despimento, nudez, até que o último quadro que vi era de uma mulher nua, exceto por um pequeno avental do tipo folha de figueira. Com esta visão eu vi a terrível perversão e a condição moral do mundo. Essas imagens não estão aí nos carnavais e nos protestos? Essas mulheres nuas com pequenas coisinhas aí para tampar algumas partes do seu corpo? Mas lá em 1933 tinha essa ausência de moral? Claro que não, as mulheres nem vestiam calça comprida naquela época, em lugar nenhum, não é? Então Deus deu ao profeta essa visão. Então a sexta visão: levantou-se na América a mais bela e, no entanto, a mais cruel mulher. Ela mantinha o povo sob o seu completo domínio. Eu acreditei que isso fosse a ascensão da Igreja Católica. Você sabe que a mulher na Bíblia Sagrada representa igreja. E levantou-se uma bela mulher na América, mas mantendo o povo debaixo do seu completo domínio. Veja se não é isso que o catolicismo está fazendo com a América. Depois você vai entender Apocalipse capítulo 13, a respeito das 2 bestas. A besta que saiu das águas representa povos, é o Vaticano, o catolicismo, representado no seu Papa. A besta que saiu da terra era os Estados Unidos. Observe essa nação de 13 listras, 13 estrelas, 13 estados, dentro de Apocalipse capítulo 13, representando aquela besta que dá poder para outra besta. E se você observar,
o Vaticano está sempre respaldado pelos Estados Unidos. Por quê? Porque o Vaticano tem poder religioso, mas os Estados Unidos têm poder bélico. Você já viu algum confronto entre o Vaticano e os Estados Unidos? É algo para ficar aí também na sua mente, no seu coração, para meditar. Essa sexta visão tinha a ver com essa mulher bela, porém a mais cruel. É só uma mulher ou é a representação da mulher como sendo igreja? Então ele disse: embora eu soubesse que poderia ser, possivelmente, a visão de alguma mulher levantando-se com grande poder na América devido à votação popular de mulheres. Mas, até hoje, os Estados Unidos não teve uma mulher como presidente. Mas tem o catolicismo governando, usando os Estados Unidos como seu poder militar bélico. Na sétima e última visão foi onde eu vi uma explosão terribilíssima. Quando voltei-me para olhar, vi apenas ruínas, crateras e fumaça por toda a terra da América. Qual dessas visões ainda falta ser cumprida? Senão essa última. Nós estamos vendo tantas coisas dessas aqui já nos nossos dias. Por essas e outras mais evidências, nós temos entendido que Deus nos enviou o profeta irmão Branham como o profeta Elias dos últimos dias. Estamos terminando aqui o nosso vídeo. Esse vídeo pode ficar um pouquinho maior, mas eu quero deixar mais uma evidência aqui. Em 7 de maio de 1946, enquanto Israel estava retornando para a sua terra como nação, voltando a ser nação, você vai encontrar essa escritura lá em Mateus 24, capítulo 24, versículo 31 ali em diante, onde Jesus começa a contar a parábola da figueira, quando ela brota folhas, nascem brotos, e aquelas folhas ali são pessoas e a figueira é Israel. No dia em que Israel estava voltando, o anjo do Senhor encontrou-se com o profeta irmão Branham numa caverna e deu a ele um ministério mundial com 2 sinais. Você também vai saber sobre esses sinais para que ele pudesse levar o evangelho ao mundo. Em 1950, apareceu aquela coluna de fogo sobre a sua cabeça. E em 1963, 7 anjos apareceram ao profeta irmão Branham no norte de Tucson, Arizona, e lhes comissionaram, deu a ele uma ordem de ele voltar a Jeffersonville, que ele havia mudado de Jeffersonville, agora mora em Tucson, para que ele pudesse ir pregar a abertura dos 7 selos. Isso aqui vai cumprir Apocalipse capítulo 10, do verso 1 até o verso 7, e vai cumprir Apocalipse capítulo 6, aonde os 7 selos de Apocalipse são abertos no ministério desse profeta. É isso que nós queremos trazer para você com esses vídeos. São curtos, mas você se inscreva aqui no nosso canal, se não é inscrito ainda, ative o sininho, porque todo vídeo que nós fizermos aqui, sejam eles louvores na igreja, pregação da palavra, cultos de oração ou os vídeos aqui das chaves do evangelho, vai chegar em primeira mão aí para você e você vai se inteirar dessa mensagem que nós estamos pregando. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe com um amigo, chame um amigo para ouvir essa mensagem e entre no nosso canal, no nosso site, você vai ver aí as formas que tem de fazer contato conosco e de nós estarmos te ajudando a compreender melhor essa mensagem. Deus te abençoe, até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.